Olá, turminha! Continuando aí no Aprender Sempre, volume 3, vamos para a sequência didática 2, brincadeiras tradicionais, aula 3 e aula 4. Começando aqui na aula 3, nós temos a amarelinha. Vamos falar sobre a amarelinha hoje. O que vamos aprender? Nesta aula, você lerá dois textos com o mesmo título, a amarelinha. Será que eles tratam do mesmo assunto? Então, vamos para a nossa atividade de hoje. Leia os textos a seguir com seus colegas e o seu professor, observando o que é em comum entre eles. Agora nós vamos para o texto 1, com o título, como já disse lá em cima, amarelinha. Número de participantes, a partir de 2. Material necessário, uma pedrinha e giz de lousa. Local, espaço livre. Essa aqui é a primeira parte do meu texto. Primeira parte. Depois, vamos para a segunda parte do texto, que é como brincar. Vou colocar aqui em cima. Essa aqui é a segunda parte do texto. Como brincar? É preciso desenhar no chão um caminho dividido em casas numeradas de 1 a 10. Depois, deve-se decidir quem vai começar. O escolhido joga a pedrinha na casa 1 e pula com um pé só até chegar ao número 10. Na volta, repete o trajeto, só que pegando a pedrinha na casa de número 1 em que não poderá pisar. A seguir, recomeça, desta vez atirando a pedra na casa número 2 e depois nas seguintes, até passar por todas. O participante não pode pisar na risca, perder o equilíbrio, jogar a pedra na casa errada ou atirá-la fora da risca. Se isso acontecer, ele perde a vez. Vence quem completar o percurso primeiro. Então, aqui foi um texto que nos ensinou como jogar a amarelinha, né? Lembrando que todo texto que vai te ensinar o procedimento, que vai explicar o que fazer, a gente chama ele de texto instrucional, que nesse caso aqui é um texto que nos ensina a brincar de amarelinha, tá bom? E olhando esse texto, nós vimos que ele tem duas partes. A primeira parte aqui é do que eu preciso para brincar e aqui como brincar, todos os passos de como brincar. Tudo bem? Então, esse foi o nosso primeiro texto. Agora, nós vamos para o segundo texto. O título é o mesmo, olha só, a amarelinha. Vamos fazer a leitura? Joga pedra, pula casa num pé só. Outro pé, pula de volta, recolhe a pedra. Chegou ao céu, amarelinha, amarelinha. Então, nós vimos que aqui mostra um poema. Nossa, mas por que um poema? Olha só, ele tem todo um jeito, né, de ser escrito, olha. Aqui eu já vejo que tem a estrofe, a primeira estrofe, a segunda estrofe, que é a terceira estrofe, tá bom? As estrofes são organizadas em verso, verso é a linha, né, de cada poema, tá vendo? Então, se você observar, olha só, joga pedra, pula casa num pé só. Outro pé, pula de volta, recolhe a pedra. Chegou ao céu, amarelinha, amarelinha. Então, você percebe que não é um texto que está dividido em duas partes, como no primeiro, que é um instrucional. É um texto onde você já observa que o autor, ele quis te mostrar o jogo em forma, assim, de poema, porque ele expressa o sentimento que ele tem ao contar a história, tá bom? E aí nós temos aqui, agora discuta com seu professor e colegas, o que esses textos têm em comum? O que eles têm em comum? O que vocês observaram que eles têm em comum? Hã? Tem alguma coisa em comum? Vamos fazer uma análise aqui dos dois textos? Olha só o que acontece. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela, né, do texto 1 e do texto 2. E aí eu coloquei que o tema é amarelinha nos dois textos, como já foi dito lá no início da atividade. O gênero textual, ou seja, o tipo de texto que nós vimos hoje,
O primeiro aqui que fala sobre regras de brincadeira, que eu poderia estar colocando aqui também na tabela texto instrucional, que foi o primeiro texto. E o segundo texto que ele mostra um poema. Mas como eu pude observar isso? Na organização deles. O primeiro texto, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, material, participantes e local, e a segunda, de como brincar. Já o texto 2, ele é organizado em versos e estrofes, que é muito simples você olhar e ver que é um poema, além de fazer a leitura e ver o que o texto emite, né? Porque o poema, ele desperta emoções, ele vem para expressar os seus sentimentos, além de divertir, tá bom? Então, aqui tem as informações sobre os textos, e aí a gente pode colocar aqui embaixo o que eles têm em comum. O tema, não é verdade? Porque um é um tipo de texto, o outro é outro tipo de texto, mas ambos têm o mesmo título, tá bom? Então, o tema. E aí nós temos aqui, qual deles tem a finalidade de ensinar algo ao leitor, indicando como realizar uma sequência de ações? Explique. Foi o primeiro ou foi o segundo? Pausa o vídeo e coloca aí. Depois você vem e confere comigo. Então, o primeiro texto, porque ele tem a finalidade de ensinar a brincar de amarelinha, né? Então, se ele tem a finalidade de ensinar, ele instrui como você brincar. Depois, é possível dizer que o tema do texto 2 é um jogo de amarelinha? Quando eu estou lendo o texto 2, eu consigo identificar? Se eu não tivesse olhado o título, eu conseguiria identificar que é a brincadeira de amarelinha? Sim, gente, porque em todo momento indica o que o jogador faz durante a brincadeira. Tudo bem? Vamos para a próxima parte. Observe o texto 1 e lembre-se da organização de todos os textos sobre brincadeiras que você leu até agora. O que você pode concluir sobre a forma como esses textos estão escritos? Então, eu coloquei um resuminho aqui para vocês, ó. Vamos falar do texto 1, tá bom? É um texto instrucional, porque tem a finalidade de ensinar a brincar. Se fosse uma receita, de ensinar a fazer aquela receita, né? Se fosse uma bula, de ensinar a usar aquele remédio. No caso aqui da brincadeira, de ensinar a brincar. São organizados em duas partes. Uma parte com a indicação dos materiais, participantes e local, e a outra parte com as orientações de como jogar. Tudo bem? E para finalizar aqui a aula 3, nós temos curiosidade. Vamos ler? O jogo de amarelinha é uma das brincadeiras mais antigas e conhecidas do mundo. Foi trazido para o Brasil pelos portugueses e rapidamente tornou-se popular pelo fato de poder ser jogado em praticamente qualquer lugar com um pouco de espaço livre. Em algumas regiões do Brasil, a brincadeira recebe o nome de academia, maré, sapata, pula-pula, avião ou macaca, tá? Então, olha que bacana. Nós conhecemos como amarelinha, mas em outras regiões tem outros nomes aí. Então, se você por acaso viajar para um desses lugares e tiver esses nomes aqui, vocês podem saber da brincadeira com título diferente, mas poderão brincar porque se tratam da mesma brincadeira, tá bom? E aqui da onde todas essas informações foram retiradas, tá? Ou seja, a fonte. Vamos agora para a aula 4. Aula 4 tem como título aqui Mãe da Rua. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender uma nova brincadeira e comparar outros dois textos. As regras da brincadeira Mãe da Rua e uma receita de biscoito de polvilho. Então, vamos fazer a leitura aqui? A primeira aqui, ó, o primeiro texto, Mãe da Rua. Número de participantes, a partir de 3. Material necessário, giz. Local, área livre, pátio ou quadra de esportes. Aqui nós temos a primeira parte desse texto. Nós já vimos que é um texto instrucional, né? Como brincar, que é a segunda parte aqui do texto. Vou colocar o segundo aqui em cima. Trace no chão duas linhas paralelas
cerca de 4 metros uma da outra, divida nos dois lados, deixando na área central apenas uma criança, a mãe da rua. Os demais participantes devem atravessar a rua, pegando em uma perna a mãe da rua que corre com as duas pernas. Deve pegá-los. Com as duas pernas deve pegá-lo. Se ela conseguir, esse participante passará a ajudá-la a capturar os outros que tentam passar de um lado para o outro. Vence quem ficar por último sem ser pego. Agora, leia a receita do biscoito de polvilho. Título: Biscoito de polvilho. Ingredientes: 500 gramas de polvilho azedo, água quente para escaldar, uma pitada de açúcar, sal a gosto, 2 ovos e gordura para assar. Então, aqui nós temos a primeira parte desse texto e aqui o modo de fazer, que é a segunda parte do texto. Aí, deixa eu arrumar esse segundo aqui. Colocar aqui segunda parte. Esses risquinhos aqui não precisa vocês copiarem não, tá? Modo de fazer: colocar o polvilho em uma vasilha e em seguida jogar um pouco de água quente para escaldar, fazer uma farofinha. Esperar esfriar um pouco e então colocar um ovo, mexer com as mãos, se ficar seco, colocar outro ovo. Colocar o sal e amassar bem. A massa fica lisa e soltando das mãos. Colocar então um pouquinho de açúcar para não estourar na hora da fritura. Enrolar os biscoitos e colocar na gordura fria com o fogo desligado. Ligar o fogo quando começar a crescer, mexer sem parar, retirar quando começar a dourar, escorrer em papel toalha. Os biscoitos ficam sequinhos e crocantes. E uma delícia, porque eu conheço esse biscoito, ele é maravilhoso. Importante, caso queira preparar essa receita, convide um adulto para fazer parte do fogo. Aqui, gente, pelo amor de Deus, não vai inventar fazer essa receita sozinho, tá bom? Vocês são crianças, não podem ter contato aí com fogão, fogo, tá bom? Agora, discuta com seu professor, professora e colegas o que há em comum entre esses textos, explique o que observou, vamos olhar. É brincadeira e é brincadeira? Não. Aqui se trata de uma brincadeira, no segundo texto se trata de uma receita. Só que nos dois textos nós vimos que eles estão divididos em duas partes. Aqui no caso da brincadeira, o que eu preciso para brincar e aqui ensinando como brincar. No segundo texto, o que eu preciso para fazer a receita e como fazer a receita. Então, você percebe que nos dois casos, nos ensina como fazer, nos instrui como fazer. Então, se trata de dois textos instrucional. Tudo bem? Vamos aqui para as questões. Nas questões, nós temos agora, aqui na questão 2, né? Agora, assinale a alternativa correta. Podemos dizer que as regras de brincadeiras e as receitas são textos que servem para... Vamos aqui na primeira parte. Convidar o leitor para participar de um jogo ou provar uma comida saborosa? Tá pedindo para a gente provar a comida ou ensinar a fazer a receita? Ah, então não serve. Essa aqui não serve, não é provar. Era ensinar a fazer receita. E aqui não é para participar do jogo, aqui é ensinando a brincar, ensinando a jogar, tá? Aqui no próximo, anunciar uma nova brincadeira ou um novo cardápio? Está anunciando uma brincadeira ou um novo cardápio? Não, está nos ensinando, né? O passo a passo de como brincar e como cozinhar. No último parênteses, instrui o leitor apresentando uma sequência de ações necessárias para a realização da brincadeira ou da receita. Isso, agora sim, é instrucional, ou seja, instrui o leitor. Vamos para o 3. Você já sabe as partes que as regras do jogo e brincadeiras devem ter. Vamos relacionar e descobrir para que serve cada uma delas? Então, aqui as partes do texto e aqui para que serve. Vamos lá. Título. Ele vai fazer o quê? Indica onde brincar?
Explica a brincadeira ou informa o nome da brincadeira? Achei, informa o nome da brincadeira. Número de participantes. Indica onde brincar? Explica a brincadeira? Indica o que é preciso para brincar? Ou informa quantas pessoas podem brincar? Informa quantas pessoas podem brincar. Vamos para o 3. Material necessário. Indica onde brincar? Explica a brincadeira? Ou indica o que é preciso para brincar? Indica o que é preciso, né? Faltando apenas 2. Local. Indica onde brincar? Isso mesmo, indica onde brincar. E aqui, regras de como jogar ou brincar. Explica a brincadeira ou jogo. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!